Tudo bem? Hoje teremos uma aula de cartas de reclamações e solicitações da disciplina Redação do 7º ano. O meu nome é professor Gilmar. O que são cartas de reclamação? Por que pessoas fazem cartas de reclamação? A carta de reclamação é um instrumento que dispomos sempre que, considerando sermos vítimas ou testemunha de uma injustiça, não está ao nosso alcance qualquer outro meio que nos permita tomar posição ou exigir reparação. Fazer uma reclamação é expor uma queixa, formulada devido a erro ou negligência que causa insatisfação ou a um fato considerado injusto. Então, por exemplo, você recebeu um produto que não lhe agradou, certo? Que não era aquilo que você esperava. Então, você manda uma carta de reclamação àquela empresa que enviou aquele produto, ok? Para que a carta de reclamação seja eficaz, deve: primeiro, ser dirigida ao destinatário conveniente, certo? Geralmente ao dono da empresa ou a um gerente dessa empresa. Basear sua fundamentação em fatos comprovadamente verdadeiros. Então, não invente histórias sobre um produto, certo? Não invente histórias sobre um produto. Apresentar uma linguagem clara, não seja muito rebuscado. Quanto mais simples, melhor. Você não sabe quem é que vai ler do outro lado. Então, quanto mais simples, melhor. Breve e conciso. Então, não seja muito extenso no que você vai reclamar. Seja mais sucinto, mais claro, mais curto, mais direto. Utilizar um registro cuidado e uma forma de tratamento adequada, evitando qualquer indelicadeza ou tom ofensivo. Então, cuidado com palavras chulas, palavrões, certo? Gírias, certo? Use a norma culta brasileira. Use palavras de forma dicionarizada. Não use expressões do dia a dia, do nosso cotidiano, certo? Deve apresentar a seguinte estrutura. Primeiro, formular de saudação, certo? Então, você tem que apresentar uma saudação. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso. Exposição do assunto. Então, você tem um problema e quer fazer uma reclamação desse problema. Fundamentação dos direitos do reclamante, certo? A gente sabe que existe o Estatuto do Consumidor. Então, recorra a um artigo dele para poder justificar a sua reclamação. Pedido de reparação ou de compensação. Então, veja, você recebeu um produto que não está atendendo às suas necessidades, ou ele veio com avaria, certo? Então, você pede ou para reparar, certo? Consertar o seu aparelho, ou trocá-lo, ok? E a fórmula de despedida. Seus agradecimentos atenciosamente, certo? Sabendo que é de uma forma formal. Você está falando com uma pessoa que você não conhece, não é da sua intimidade. Então, seja o mais formal possível. Estrutura, né? Uma carta de reclamação não deve ser feita de qualquer jeito. Existe um recurso para você poder fazer sua carta. Então, o que é que eu vou usar? Primeiro, é importante que uma carta de reclamação respeite regras essenciais, certas regras essenciais. Ok? Quais seriam essas regras? Primeiro, a identificação do remetente. Então, você tem que mandar diretamente à pessoa que você quer reclamar. E do destinatário, certo? Remetente é quem manda, destinatário é quem recebe, ok? Menção da data e do local do envio, porque em alguns quesitos legais, né, por causa de garantia, você mandou uma reclamação antes da garantia. Se você não botar a data, a pessoa pode fraudar aquela reclamação por causa da garantia. Descrição dos antecedentes. Então, o que é isso? Você me apresentou um produto que iria me fazer isso. Você me apresentou um produto que era assim, mas o produto que eu recebi tem essas avarias e existe esses problemas. Então, eu quero que seja consertado. Exposição clara do que se pretende. Então, por exemplo, você comprou uma geladeira e ela veio com problema na porta. Então, você tem que mandar uma carta dizendo: eu peço a reparação, a compensação, porque a porta da geladeira está com problemas no seu ato de fechar e no seu ato de abrir. Então, você tem que expor tudo bem claro. A assinatura, né? Você tem que assinar ou rubricar, né? Colocar o seu nome, sua rubrica. Referência a documentos em anexo. Então, anexe a nota promissória,
a nota fiscal, os seus cupons fiscais, para que seja respaldado aquela reclamação. Também é conveniente ter cuidado com a apresentação da carta. A gente já viu no slide anterior que você não pode usar palavras chulas, palavrões, palavras do seu cotidiano. E aí, cara, você vai resolver meu problema? O que é que a gente pode fazer? Não, Senhor, eu solicito que seja consertado o meu aparelho, certo? Escrevê-la à máquina ou num computador. Evite escrever à mão, certo? Dá um tom mais de requinte, de organização do que você está pedindo e facilita a leitura. Muitas vezes a pessoa não entende o que você escreveu, ok? Carta de reclamação. Regras para responder à reclamação. Agora veja, agora é o outro lado. Eu sou o dono de uma empresa e eu recebi a sua carta de reclamação. Então, como é que eu vou responder a sua carta de reclamação? Nunca comece esse tipo de carta usando prezado senhor ou senhora. As pessoas queixosas devem receber tratamento especial. Use o nome delas, certo? Cara senhora Manuela Albuquerque da Silva, né? Coloque o nome da pessoa, de preferência inteiro, certo? Peça a algum funcionário graduado da companhia para assinar esta carta. Então, muitas vezes, um gerente, né, um supervisor. Então, essa pessoa que vai assinar a carta. Comece a carta agradecendo a pessoa por ter enviado sua carta de reclamação, né? Senhora Manuela Dávila, eu agradeço por a senhora ter enviado uma carta de reclamação para melhor atendermos a sua queixa, a sua reclamação, certo? Para dar a entender que você se importa com ela, certo? Nunca admita a responsabilidade, a não ser que você realmente tenha culpa. Então, nunca diz assim, nós erramos. Não, nós vamos averiguar o erro e vamos tentar corrigir os erros que aconteceu no que foi entregue e não está atendendo às suas expectativas. Mas nunca diga diretamente que acha que a pessoa queixosa também tem culpa, certo? Não diga a ela que ela tem culpa, certo? Diga que você vai resolver esse problema, ok? Há várias expressões que você pode usar, como tenho certeza de que deve ter havido algum engano, certo? Mas nós vamos analisar e avaliar o seu pedido de reclamação. Adote uma atitude solidária e compreensiva. Né? A pessoa tem um produto, comprou, confiou na sua empresa e aí um produto chegou com um problema. Então você tem que ser solidário a ela. Você tem que dar a ideia de que você vai atender às necessidades dela. Então você tem que se colocar no lugar do outro. É o que a gente chama de empatia. Se colocar no lugar do outro. Ofereça algum benefício, como um pequeno adiamento no pagamento da fatura ou qualquer outro agrado que sirva de consolo, certo? Então, por exemplo, por haver essa reclamação, nós estamos retirando essa parcela do mês de agosto, você só vai começar a pagar do mês de setembro, certo? Então, essa parcela não precisa pagar, ou então não vai pagar a última, a gente vai dar um desconto de 15%, certo? Sempre dá uma forma de que o aluno fidelize, ou de que o cliente fidelize, né, a compra. Exemplos de reclamação. Então você tem aqui um assunto. Computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimo senhor, né, gerente, quem quer que seja. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua do Equívoco, número 2, como endereçado a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar, em excelente estado, que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continua à espera. Então, ele está fazendo uma reclamação porque ele solicitou um computador, o computador chegou, mas chegou com problema. Então, ele mandou retornar o computador e trazer outro. Só que já se passaram quase 15 dias, né? E o computador ainda não chegou. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo,
demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue, sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. É o chamado ressarcimento, né? Eu quero ser ressarcido. E aí a pessoa assinou, João da Silva. Veja os critérios, né? O assunto, né? A sua queixa e o que você quer que faça. E depois você assina. Exemplos de resposta. Vejam, no primeiro caso, eu fiz a minha reclamação, a pessoa recebeu minha carta. Ele agora vai me enviar uma carta para explicar o que aconteceu. Então, prezada senhora Pereira Castro, recebemos sua carta no dia 4 de outubro, no qual a senhora se queixa de que sua mobília de escritório entregue no dia anterior apresentava defeitos. Estamos investigando o assunto. Ele não está dizendo que você está errado. Ele vai dizer que estamos investigando o assunto e voltaremos a lhe escrever nas próximas semanas. Então veja a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, não jogar a culpa para o outro, certo? Pedir que o departamento de crédito suspenda, ele dando um consolo, a fatura do seu pagamento até lá. Atenciosamente, Leila Passos, gerente de vendas. Então a pessoa com autoridade dentro da empresa, certo? Então eu fiz a minha reclamação e recebi minha resposta, certo? Em algum momento você vai ser cliente, mas também você pode ser um empresário. E aí você precisa ter esses dois lados. Carta de solicitação. Agora eu estou solicitando. A primeira carta eu reclamava. Agora eu vou solicitar alguma coisa. A carta de solicitação faz parte das cartas comerciais e deverá possuir timbre da empresa, né? Geralmente é o que a gente chama de logotipo, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui o logotipo Ômega, né? Nós temos aqui Ômega. É um logotipo, né? O timbre da empresa. Iniciais do departamento, né? Departamento de vendas, departamento de compras, certo? O departamento que ele quer dirigir a sua solicitação. Número da carta, né? Número 5, número 4, número 1, quantas vezes ele mandar. O local e data, né? Então, qual é o local? Aracaju, né? 25 de setembro de 2020. Destinatário, então, ao gerente do departamento, senhor Carlos Silva. Referências, suas referências, qual é a sua formação, se você tem cursos, né? Se você já terminou o ensino médio, ok? O assunto, então você quer falar com alguém ou para conseguir emprego, apresentar um produto, certo? Apresentar um serviço também, então você solicita essa pessoa. Saudação, né? Agradeço. Corpo do texto, despedida, né? E assinatura. Você tem que assinar seu texto, ok? O objetivo desse tipo de carta, como o próprio nome já diz, é fazer um pedido. Eu quero pedir algo a alguém, certo? Ao destinatário. Há alguns sinônimos que podem ser utilizados. Estimado senhor, peço-lhe o obséquio, né? Peço-lhe a gentileza, solicito a vossa senhoria, a especial fineza de informar-me, comunicar-me, desde já apresento-lhe meus agradecimentos, antecipadamente grato, me firmo, certo? Então você pode usar esses termos para sua carta de solicitação. Alguns exemplos, temos aí um exemplo, né? Timbre da empresa, departamento de vendas, número 2, 2009. Ao diretor de departamento de faturamento, João Esleveriano da Costa, Aracaju, Sergipe. Aí eu poderia colocar ou digitar uma data aí de agosto 2020. Prezado, solicito a esse departamento, do qual Vossa Senhoria é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Então ele está solicitando, né, ao diretor João Costa, né, a tabela de faturamento do último mês. E aí ele está dizendo por quê, né? As vendas realizadas. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada a eficiência dessa sessão. Subscrevo-se, né? Aí eu vou fazer a saudação. Cordialmente me apresento, Antonier Bernardo da Luz, chefe do departamento de vendas. Então veja todos os critérios usados, né? Então você tem aqui o início, coloca o timbre da empresa, o setor que você quer falar, o número, né?
a quem você vai se dirigir, local e data, o assunto, o agradecimento, né? E a sua assinatura. E aí você fecha a sua carta de solicitação. Bem, tem lá no livro, né, Panoramas, tem cartas de reclamações e solicitações nas páginas 158 até a 160. Então você pode estar fazendo essa atividade para praticar. Mas eu estou deixando uma atividade extra, certo? Que eu quero pontuar a vocês com a leitura do livro paradidático, certo? Né? A Reforma da Natureza de Monteiro Lobato. Então o que é que eu quero de vocês? Eu quero que você, na parte 2, ela é dividida em parte 1 e parte 2. Eu quero que na parte 2 você escolha um texto que você gosta e faça uma história parecida, mudando só os personagens. Se lá tinha um João, você bota Maria. Se lá tinha um gafanhoto, você bota uma abelha, certo? Fica ao seu critério, ok? Essa atividade será pontuada como forma extra, ok? Eu estou aguardando vocês nas próximas aulas. Até logo!